Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical, neste que é o 13º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a imensa alegria de aprofundar os textos litúrgicos que a Santa Igreja nos oferece semanalmente e assim podermos, compenetrarmos mais da nossa fé católica. Vamos então hoje abordar o 13º domingo, um Evangelho longo de São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Hoje temos a continuação, mais ou menos temática, daquilo que foi tratado há 2 semanas atrás. Não sei se recordam, há 2 semanas Nosso Senhor falava da semente, do grão de mostarda, do agricultor que lança a semente à terra e falava do reino de Deus, comparando-a à semente. Ora, na semana passada vimos o milagre de Nosso Senhor apaziguando a tempestade nas águas do mar da Galileia. E hoje temos 2 milagres neste Evangelho, que nos é narrado, 2 milagres que vão na sequência daquilo que vem de 2 semanas para cá. O que é isso? É que o reino de Deus é de facto algo que está já dentro de nós, algo que está, digamos, à nossa volta, e é essa continuidade entre o céu e a terra, é o reino de Deus. É a presença do Nosso Senhor, a presença da graça de Deus, da Santa Igreja, nas almas, no mundo, etc. Está bom. Na semana passada víamos o milagre de Nosso Senhor e vemos hoje mais 2 milagres que nos fazem entender que o reino de Deus é, digamos, substancialmente esta fé em Cristo Nosso Senhor. Ou seja, quem tem a fé em Cristo, Nosso Senhor, tem o reino de Deus em si. Evidentemente que a fé tem uma série de consequências, mas à partida, a priori, assim, digamos, do ponto de vista, digamos, essencial, é a fé, o reino de Deus já aqui na Terra. É esta semente a fé. Então, tendo colocado esta primeira ideia, vamos aqui abordar um pouco o texto de hoje para depois podermos tirar uma certa continuidade. Reparem que o texto tem 2 milagres que aparentemente são diversos, são estanques, não tendo relação direta um com o outro. Mas nós podemos ver que há uma relação porque são milagres na linha da fé. Um que é um milagre que é feito é alguém que passou por uma crise mortal e outro milagre por uma crise que não é mortal, uma doença não mortal. E isto vai mostrar como a fé em Nosso Senhor é uma fé de vida, é uma fé de morte. Ou seja, ainda que a pessoa morra ou esteja na iminência de morrer, de perder esta vida, ela está viva para Deus. Vamos então abordar um pouco o texto, não vou ler completamente, mas diz assim o texto de hoje. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, então o lago da Galileia, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, como era também chamado, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Então Nosso Senhor irá com ele e com uma multidão que o aperta de todos os lados, diz o texto. Entretanto, aqui está o milagre que se vai dar, antes de se dar o outro milagre, o milagre da volta à vida desta filha de Jairo, dá-se este outro milagre. Uma certa mulher, diz o texto, tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem ter obtido qualquer resultado. Antes, piorava cada vez mais, e isso às vezes acontece, não é? Os médicos não são mágicos, não têm artes mágicas, não são Deus. Às vezes curam, às vezes não conseguem curar, e até pode acontecer que, enfim, a pessoa pior, porque de facto o que existe, dizem certos médicos, certas teorias médicas, que o que existe não são doenças, não é? São doentes. Cada doente é particular e a doença manifesta-se naquele doente de uma forma individual. E por isso há doentes e não propriamente doenças. Evidentemente que a doença é um conceito, digamos, universal, sem dúvida. Mas às vezes o medicamento universal não dá resultado naquela doença concreta. Bom, então, continua o texto, tendo ouvido falar de Jesus, veio ter com a multidão, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo. Então a mulher estava desesperada, estava, enfim, perdendo
totalmente as esperanças com os médicos, com tudo que já tinha empreendido para se curar. E ela pensa assim: se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante, diz o texto, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. E Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Muito bonito isto aqui, quer dizer, ela tocou no manto. O manto não faz parte do corpo de Cristo, Nosso Senhor, mas Nosso Senhor sentiu uma força que saiu de si mesmo. O que é esta força? É a força da fé. A fé que toca, e ainda que não toque diretamente em Deus, toca apenas a fímbria da sua veste, Nosso Senhor é tocado no coração. Quem me tocou? O Nosso Senhor responde-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal. E a mulher ficou imediatamente curada desta doença, uma doença que era grave, não era mortal, mas era grave, e sobretudo que a incomodava muito, que a deixava bastante combalida, enfim, em baixo. Tá bom. Depois, Nosso Senhor, então, continua o seu caminho para a casa de Jairo e chega lá e encontra uma menina, que diz o texto, tem cerca de 12 anos, que estava já morta. E ela disse: ela está a dormir. Nosso Senhor diz: ela está a dormir. E ria-se até dele. Riem-se de Nosso Senhor. Vejam só. Estas pessoas, quiçá por superficialidade mesmo, talvez não por maldade, por superficialidade, por não querer analisar, por não querer, digamos, perguntar-se: mas porquê que ele diz isso? Não é? Porquê que ele diz? Porque ela já morreu há horas ou há sei lá há quanto tempo. Mas porquê? Isto no mínimo deve-me levantar aqui uma suspeita, mas quem será este homem que diz uma coisa dessas? Porque ele agora vai ter de provar o que disse, não é? Porque afirmar assim de barato que ela está a dormir é uma coisa que nos salta ao senso, porque eu constatei que ela não tem mais pulso, o coração não bate mais, então no mínimo foi superficialidade. E Nosso Senhor então aproxima-se dela e pega-a pela mão e diz: levanta-te, menina. E ela imediatamente se levanta e todos ficam muito maravilhados. Bom, então estes são os dois milagres. A mulher do fluxo de sangue e a menina de 12 anos que já tinha morrido. E isto mostra-nos, em primeiro lugar, eu queria fazer uma menção aqui ao primeiro texto, ao primeiro milagre, aliás. No primeiro milagre nós vemos que a mulher tinha de tocar em Nosso Senhor. Quer dizer, ela acreditava em Nosso Senhor, mas ela queria tocar. E aqui, às vezes, nós temos, sobretudo na religião atual, temos aquela ideia de que a fé por si mesma, uma fé assim meio platónica, uma fé centralizada na pessoa de Cristo, Nosso Senhor, e que se pode abster de qualquer outra coisa, porque não precisamos nem da devoção, às vezes até quem diga isso, a devoção aos santos é um exagero, a devoção até ao Nosso Ser, e então Cristo, a centralidade, etc., isto é suficiente. Para quê as relíquias? Para quê essas interposições assim? Não. Nós vemos que é preciso às vezes tocar. Uma relíquia de um santo, né, tem o poder espiritual de expulsar demónios, tem o poder de nos atrair a graça de Deus. Porquê? Porque foi a relíquia de um santo, ou foi a carne do santo, ou o osso de um santo, de um mártir, etc. E isto é querido por Deus, é amado por Deus. Ou seja, Deus quer que esta realidade física, aliás, fez as coisas assim porque quis, que esta realidade física, que foi o corpo do santo, a relíquia, a casa onde o santo esteve, a roupa do santo, tenha uma graça própria. E uma graça que afasta os demónios e atrai os anjos. Por isso é que nós entramos numa igreja, e a igreja é diferente da nossa casa. Porque a igreja tem o Santíssimo Sacramento, tem a presença real de Cristo. Então, há presenças, há objetos, há locais que têm uma presença forte, têm um poder mais forte do que outros. E isto é real. Não? A gente pode pensar: não, mas só Cristo é que basta lá em cima, a nossa fé assim, é um contacto direto, não temos de ter portagens pelo meio. Não, Deus quer que estas coisas estejam pelo meio. E a vida dos santos está repleta. Os santos fizeram milagres em quantidade porque as pessoas pediam a intercessão deles. Um caso assim muito bonito que se passou com Santa Bernadette, a quem Nossa Senhora apareceu em Lourdes, não é? Como sabemos, no século XIX. Santa Bernadette viu Nossa Senhora e depois, uns anos mais tarde, foi para o convento e viveu em Nevers, lá na França. Então ela um dia estava no convento, era uma santa extraordinária, pura, humilde, etc. E um dia batem à porta e era uma mulher com uma criança paralítica.
uma menina talvez de 4, 5 anos, paralítica. Então, ela tinha uma doença, não conseguia, e ela tinha fé de que Santa Bernadette, a jovem que viu Nossa Senhora em Lourdes, podia curar a sua filha. Ora, ela pede para chamar a superiora e pede à superiora a autorização para chamar Bernadette para agarrar a filha, porque ela acreditava que só o fato de Santa Bernadette tocar na sua filha seria suficiente para que a filha ficasse curada. Mas a superiora ficou um pouco apreensiva, mas eu não vou chamar a religiosa por isso, quer dizer, ela vai ficar, de repente, não quero picá-la de orgulho, não é? A vaidade, então estão-me a chamar para eu fazer um milagre, que impressionante, para eu tocar numa menina e fazer um milagre. Então a superiora, sensata, prudente, articulou aqui uma história. Ela fez o seguinte, mandou chamar Santa Bernadette, que estava lá no interior do convento, e a Bernadette chega e diz: Madre, chamou-me. Sim, olha, Bernadette, eu preciso conversar com esta senhora. Ela tem esta criança ao seu colo e ficaria um pouquinho assim difícil de conversarmos o que precisamos conversar com a criança. Bernadette, pode pegar na criança e levá-la um pouco consigo enquanto conversamos? Sim, com certeza, Madre, eu vou pegar já. E então a mãe entregou a criança paralítica para Santa Bernadette e que não sabia que ela não era paralítica. Bom, Santa Bernadette afastou-se um pouco talvez para o claustro, enfim, para uma área assim à parte, e a madre continua a falar com a mãe. De repente entra a criança a correr pela porta adentro e Santa Bernadette atrás: Madre, peço desculpa, a criança escapou-me dos braços, meteu os pés no chão e que saiu a correr. E a mãe ficou a se pular de alegria: mas está curada a minha filha, está curada. E Santa Bernadette não entendia: o que está a acontecer? Está curada do quê? E a madre então disse: não, Bernadette, não se preocupe, o que eu tinha de conversar com a mãe já está conversado, podeis ir embora agora. E Santa Bernadette voltou para o interior do o isolamento da sua vida, para o convento, e nunca percebeu o que é que tinha acontecido. Ou seja, ela fez um milagre, pela fé desta mãe, ela fez o milagre de curar esta filha, esta menina que estava paralítica. Então nós vemos como, às vezes, não basta só ter fé assim, teórica. Às vezes é preciso, de facto, tocar, e foi o que aconteceu com esta mulher. Bom, mas no outro segundo caso que nós temos aqui hoje, temos a morte. E a morte está muito bem explicada, a morte desta menina, que o Nosso Senhor diz que não morreu, porque realmente para Deus a morte não existe, Deus é a vida. Quer dizer, a morte só existe para nós mortais. Deus é a vida, e Deus dá a vida e olha para a nossa morte como apenas uma passagem, que de facto é, sem dúvida, mas que nós não conseguimos ver assim porque vemos aqui de baixo. Mas o livro da sabedoria, que é a primeira leitura do domingo de hoje, é muito decidor, muito assim conclusivo sobre esta problemática da morte. Todos nós nos assustamos com a morte, todos nós temos dificuldades em entender a morte, mas diz então o livro da sabedoria. Aliás, diga-se de passagem que há muita gente que critica a Deus pelo mal do mundo, e um dos males que existe no mundo, talvez dos piores, é a morte. E a morte que vem da guerra, vem das doenças, vem das catástrofes, vem de tudo isso, e Deus é que seria grande, digamos, o mal da fita. Não. Esta é a nossa natureza contingente. Nós somos condicionados a isto, nós não somos imortais, não é? Por mais que façam filmes sobre os imortais e coisas assim congêneres, nós somos... E aliás, há quem procure viver imortalmente, e hoje em dia há quem se coloque em máquinas para poder um dia mais tarde, voltar a ser animado, não a ser reanimado um dia mais tarde, mas está perdido, quer dizer, a alma saiu do corpo, acabou-se. E é isso hoje que nos mostra aqui o livro da sabedoria, porque diz assim, vejam só, é muito bonito e muito profundo o texto de hoje. Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele se alegra com a perdição dos vivos. Ou seja, a morte, como nós sabemos, vem do pecado. A partir do momento em que o homem pecou, entrou a morte no mundo. E Deus não se alegra com a perdição dos vivos. Tudo o que acontece por um desígnio de Deus ou por uma permissão de Deus, mas está tudo dentro dos planos de Deus. E ainda que pareça uma contradição em relação àquilo que nós achávamos que era o plano de Deus, Deus tirará daí um partido, tirará daí uma consequência que é benéfica, sobretudo para os justos, como diz São Paulo, não é? A história move-se em torno dos justos. Então continua o texto. Pela criação, Deus, né, no caso, Deus deu ser a todas as coisas e o que nasce no mundo destina-se ao bem. Isto continua a ser uma alusão ao livro do Gênesis, não é? Deus deu ser a todas as coisas e o que nasce no mundo destina-se ao bem. Ou seja, tudo o que Deus criou é bom. Ainda as coisas que aparentemente são más, ou são feias,
ou são agressivas como as feras. Diz aqui: em nada existe o veneno que mata, nem o poder da morte reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Então aqui já estamos a ver um paralelo entre são duas dimensões da morte. A morte física, não foi Deus quem fez a morte, é a morte física de facto, que é o património de todos os homens. Todos os homens morrem, todos nós morremos. Mas há também a morte escatológica, ou seja, a morte última, a morte eterna. E para quem está em Deus, diz assim o texto: em nada existe o veneno que mata, nem o poder da morte reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Quem está em Deus pratica a justiça e, portanto, sendo a justiça imortal, esta morte não tem poder sobre estas almas. As almas que, ainda que tenham, ou seja, passem por provas, passem por dificuldades, passem por coisas tremendas, em nada existe o veneno que mata, porque a justiça é imortal. Ou seja, ainda que o veneno mate, e ainda que o poder da morte reine, a justiça é imortal, ou seja, não reinará. Na aparência reina, na aparência o veneno mata, mas não reinará por causa da justiça de Deus, porque a alma viveu na graça de Deus, porque a alma evitou o pecado e procurou amar a Deus. Deus criou o homem para ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria natureza. Então, um texto que plasma totalmente o livro do Gênesis. Deus criou o homem à imagem da sua própria natureza. Como? Nós somos corpo e espírito, e por isso somos um espírito que é imortal. Um espírito imortal, portanto, criado à imagem e natureza de Deus. Nós não morreremos jamais. Passamos por uma morte, mas pela justiça nós viveremos eternamente. E depois continua e termina o texto. Foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então, de facto, agora conclui o texto, a morte é experimentada por aqueles que lhe pertencem. Ou seja, aqueles que vivem no pecado, aqueles que desprezam a Deus, aqueles que desprezam os mandamentos de Deus, aqueles que desprezam o desejo de Deus, esses experimentam de facto a morte, que é consequência da obra do diabo. Mas para aqueles que vivem na justiça, porque a justiça é imortal, diz o texto, essa morte é apenas uma passagem para a outra vida, que é uma vida eterna. Ou seja, é uma aparência. É um sonho, é como se fosse um sonho. E por isso é que o nosso Senhor diz: ela está a dormir. Ela está a dormir. E muitos riem-se, e até hoje muitos riem-se. Mas nós temos a certeza que esta morte é uma morte que na realidade é uma passagem. Vamos então pedir, neste domingo, que nos fala deste reino de Deus, que é a fé em Nosso Senhor, que ultrapassa as doenças, que ultrapassa o poder da própria morte, que é tão, digamos, irredutível, mas que entretanto é o poder de Deus, passa por cima de tudo isso. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ter sempre esta fé total em Nosso Senhor e a ultrapassar todos os obstáculos que nos impeçam de alcançar esta verdadeira vida, a vida eterna, a vida em Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.